Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Paz seja convosco. Que Deus esteja lhe abençoando rica e poderosamente. Nós temos esse privilégio tão ímpar, tão especial de podermos mais uma vez estarmos juntos através deste canal para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja falar comigo, com você, com a Igreja de Cristo. Vamos orar? Por favor, feche os teus olhos se você puder e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nós te exaltamos, Pai. Te glorificamos pela tua grandeza, pelo teu favor. Te exaltamos pela tua misericórdia. Te glorificamos porque, de fato, Pai, podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem, meu Pai, manifestado a tua graça e o teu favor. Pai, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome e te pedimos, meu Pai, nesta hora que mais uma vez a tua mão de poder e de misericórdia, a tua destra fiel e verdadeira esteja sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja agindo na necessidade do teu filho, na necessidade da tua filha, que o Senhor esteja operando exatamente aí aonde ele precisa, aonde ela precisa de um milagre, de uma resposta, de uma intervenção do teu poder. Pai, que as cadeias sejam quebradas nesta hora, que todo o poder do inferno seja, meu Pai, destruído nesse momento e que a tua poderosa mão esteja ministrando sobre cada um dos teus filhos e filhas a tua bênção, o teu milagre, o teu favor, Pai. E mais uma vez te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Amados, eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração. Já ministrei esta palavra algumas vezes e eu quero trazer para o teu coração nesta noite, esta meditação. Está no livro de Juízes, no capítulo 13, diz o texto bíblico assim: um pouquinho antes, no verso 1, Juízes 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, peço-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amados irmãos, esse texto é um texto maravilhoso e com certeza você já deve ter ouvido várias ministrações a respeito desse texto. De como Deus é um Deus que opera milagres, opera o impossível. De como Deus traz à existência o que não existe. A esposa de Manoá era estéril, não podia ter filhos. Vem o anjo do Senhor e lhe diz: tu vai conceber, tu vai ter um filho. E com certeza muitas vezes você já ouviu ministrações que enfatizam
esse poder de Deus de trazer à nossa vida, de manifestar na nossa vida aquilo que nos é impossível. E de fato Deus faz isso. Deus é espetacular. A palavra de Deus diz que Ele é tão poderoso que Ele faz infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou desejamos, segundo o poder dele que em nós opera. Mas algo que me chama mais a atenção nesse texto é que o que toma a mente de Manoá, o que traz preocupação a Manoá, o que incomoda Manoá, não é a alegria de ter um filho, não é a alegria de saber que a sua esposa estéril iria lhe conceder a bênção de ter um filho, particularmente sendo um filho varão, um filho homem, que naquela época, dentro do contexto judaico, era a maior das bênçãos para um homem. Mas Manoá parece que não considera isso. Manoá parece que não presta atenção a isso, mas na verdade ele tinha prestado sim, na verdade ele tinha noção da grandeza do que era para um homem como ele ter um filho varão, um filho homem. Mas o que chama a atenção de Manoá era o propósito de Deus que estava por trás deste milagre. Era o objetivo de Deus que estava por trás deste milagre. O que me leva, meu irmão e minha irmã, a parar, a pensar, e o que deve te levar também a parar e a pensar em como nós temos vivido a nossa vida diante das bênçãos que pedimos para Deus, diante das respostas que nós esperamos de Deus e diante das promessas que Deus nos fez. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa percepção? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa maneira de lidar? O que toma de fato conta da nossa mente, da nossa preocupação, da nossa ansiedade, do nosso desejo? É a alegria de ter aquela promessa de Deus? É a expectativa de ver Deus cumprindo aquela promessa? É a alegria de ver Deus ouvindo a nossa oração? Ou é a mesma preocupação de Manoá? O que está por trás deste milagre? O que vem por trás desta promessa de Deus? O que Deus quer com este milagre, com esta promessa? O que Deus deseja de mim a partir deste milagre que Ele está operando? Porque imagine para um homem cuja esposa é estéril, e a esposa chega e diz: olha, eu vi um anjo do Senhor, cujos olhos pareciam os olhos de um anjo de Deus, não perguntei o nome dele, ele também não me disse o seu nome, ele era terribilíssimo, ele era maravilhoso, ele era belíssimo, ele era indescritível, e ele me disse que apesar de eu ter sido estéril até hoje, eu vou conceber e vou dar à luz a um filho. Mas ele disse, Manoá, que eu não posso beber bebida forte, não posso comer carne imunda, sobre a cabeça do menino não pode passar navalha, porque o menino será nazireu, será consagrado ao Senhor. Manoá poderia ter pulado de alegria, ter feito um churrasco, ter chamado todos os seus vizinhos, amigos, parentes e ter dito: olha, Deus vai realizar o meu sonho, eu vou ser pai de uma criança. Mas quando Manoá escuta a sua esposa dizendo: eu não posso beber bebida forte, eu não posso comer comida impura, sobre a cabeça do menino não se passará navalha, porque ele será nazireu do Senhor. Manoá entende. Mais importante do que a alegria de ter um filho, mais importante do que o meu sonho realizado, que é ter um filho, está o propósito de Deus através do meu filho, está o propósito de Deus através do meu sonho. E eu te pergunto, o que você sonha para os seus filhos? O que você sonha para você e para sua esposa, para você e para o seu marido? O que você sonha para a sua família? Os seus projetos com respeito à sua vida financeira, profissional, familiar. Ele tem como motivação a vontade de Deus, o propósito de Deus? Ou ele tem como motivação a sua própria vontade, o seu próprio prazer? Manoá estava vivendo um momento que lhe poderia gerar um prazer indescritível.
Mas o desejo no coração de Manoá, de servir a Deus, de agradar a Deus, de honrar a Deus, é muito maior do que o prazer de saber que seria pai. Ele então, diz a Bíblia, ora instantemente. A palavra instantemente, ela traz duas visões, dois significados. Instantemente, ele começou a orar naquele mesmo instante. E instantemente também quer dizer, ele orou sem cessar. E o que ele pedia na sua oração? Ele pediu o seguinte: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você tem ideia de como isso soou aos ouvidos de Deus? Você tem ideia de como isto chegou nos céus? Uma coisa é Deus ouvindo a nossa oração mesquinha, rinhenta, egoísta. Deus, eu preciso. Deus, eu tenho feito. Deus, olha para mim. Deus, me socorre. Deus, olha a minha situação. Deus, vem em meu socorro. Deus, tem misericórdia de mim. Outra coisa é Deus ouvindo: Pai, qual é a tua vontade através disso? Pai, olha o que eu estou passando, o que o Senhor tem de propósito através do que eu estou passando, o que o Senhor quer com isso que eu estou passando, o que o Senhor quer operar através disso que eu estou vivendo. Pai, o Senhor me fez esta promessa, qual é o teu propósito através desta promessa? Pai, o Senhor me disse que vai me dar isto, através disto, qual é a tua vontade para a minha vida? É muito diferente. É muito diferente. Chega aos ouvidos de Deus de maneira diferente. E o texto diz que Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu. E deu notícia a seu marido, dizendo: Aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu novamente. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, veio até aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse-lhe: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Cumpra-se segundo a tua palavra. Deus, faça a sua vontade. Deus, cumpre o que o Senhor prometeu. Deus, faça como o Senhor disse que vai fazer. Mas, Senhor, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo agir? Que decisão eu devo tomar? Que direção eu devo tomar? Como eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Oh, meu amado irmão, como tem faltado isso na minha e na sua vida? Como Deus está desgostoso com esta geração de crentes cujo foco, cujo objetivo, cuja motivação está ligada a Ele só, aos seus próprios desejos, à sua própria necessidade, aos seus próprios sonhos. De forma que se você perguntar à maioria dos cristãos como é que está a sua vida cristã, ele vai dizer: eu estou frustrado com Deus, eu não estou bem, a minha vida não está boa. Por quê? Porque simplesmente a vida cristã dele não está condizente com o que ele gostaria. Mas muitas vezes tem tudo para estar condizente com o que Deus quer. Mesmo a dificuldade, mesmo o problema, mesmo a luta, mesmo a escassez, mesmo a falta. A Bíblia diz que tudo, não é algumas coisas, não é isso, não é aquilo, é todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. A questão é: Deus, qual é o teu propósito através desta enfermidade? Deus, qual é o teu propósito através disto? Deus, qual é a tua vontade através daquilo? Pai, através disso que está acontecendo na minha vida, o que é que o Senhor quer de mim, ou para mim, ou através de mim? A nossa postura tem que ser a mesma de Manoá.
E diz o texto bíblico: disse-lhe então o anjo do Senhor: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Manoá estava falando com aquele anjo como se fosse o próprio Deus. Mas ele não sabia que se tratava do anjo do Senhor. E na verdade a palavra anjo aqui do Senhor com a letra maiúscula traz a claridade, o fato de que se tratava do próprio Senhor Jesus Cristo no processo de teofania, assumindo uma forma corpórea, humana. Ah, pastor, por que o Senhor está dizendo que se trata de Jesus Cristo? Primeiro porque Jesus Cristo aqui, em forma corpórea, diz: oferecerás holocausto ao Senhor, apontando para o Pai, para o próprio Deus, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, a Ele é que tu vai oferecer sacrifício. E diz o texto: disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ô meu amado irmão, minha amada irmã, quem é aquele cujo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Eis que a virgem conceberá, darás à luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. É o próprio Jesus Cristo. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e as ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Quando Manoá preparou aqueles alimentos, colocou fogo sobre aqueles alimentos, em cima daquela penha, daquela pedra, e a fumaça subiu, aquele anjo, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma corpórea, subiu no meio da fumaça. Quem é que teria condição de subir no meio daquela fumaça de forma agradável a Deus, senão o próprio Jesus Cristo? Nem mesmo o mais perfeito dos arcanjos, nem mesmo o mais perfeito dos querubins poderia subir no meio daquela fumaça de forma a agradar a Deus, senão o próprio Jesus Cristo. Com isso nós vemos que todo o Velho Testamento é uma profecia única sobre aquele que seria o único caminho, a verdade, a vida que nos conduziria ao Pai. E aqui nesse texto específico nós vemos que quando eu e você tomamos a postura de Manoá, que é olhar em tudo, procurando entender e valorizar a vontade de Deus, o propósito de Deus, o nosso sacrifício, tudo aquilo que fazemos, sobe de maneira agradável a Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: teria Deus mais prazer em sacrifícios do que em que se lhe obedeça? Há uma série de cristãos, há uma série de líderes, há uma série de servos e servas do Senhor que estão oferecendo os maiores sacrifícios, estão trabalhando de vento em popa na obra, mas motivados pelo desejo próprio, pela vontade própria,
pela perspectiva própria, pelos projetos próprios, e não pela vontade de Deus, e não pelo propósito de Deus. Esse sacrifício não pode agradar a Deus. Este sacrifício, por maior que seja, por mais pesado que seja, não pode agradar a Deus. O sacrifício que agrada a Deus, diz a palavra do Senhor, é um coração compungido, contrito, é um espírito quebrantado. E a principal característica de um espírito quebrantado, de um coração compungido, é que ele tem como primazia, como primícia, como fato, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Manoá teria como justiça o fato de poder comemorar o fato de que a sua esposa estéril daria a ele um filho. O sonho daquele homem, com toda certeza, era ter um filho. Sua mulher fala para ele: eu vou te dar um filho. O anjo de Deus que apareceu para mim me disse que eu vou engravidar, que eu vou gerar um filho, eu vou te dar um filho. E ele diz que esse filho é especial, que esse filho vem com um propósito, que tem que se tomar cuidado com esse filho. Então Manoá coloca de lado a alegria de ter aquele filho. Manoá coloca de lado o seu sonho, que era que a sua esposa lhe desse um filho, ainda mais um filho varão, para colocar em pauta o propósito e a vontade de Deus para ele. Será que não é a hora de você colocar de lado o seu sonho, o seu projeto, o seu propósito? Será que não é hora de você deixar um pouquinho, de focar os seus olhos nos seus objetivos, naquilo que você tem planejado, e focar os seus olhos naquilo que Deus quer de você, naquilo que Deus quer para você, no propósito de Deus para a sua vida? É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Manoá oferece aquele sacrifício a Deus, e aquela fumaça sobe de forma tão agradável a Deus, que o próprio Senhor Jesus, na forma daquele anjo, naquela forma corpórea, sobe no meio daquela fumaça. E Deus respira aquela fumaça, daquele sacrifício oferecido por Manoá e pela sua esposa. E Jesus, naquela fumaça, traz ao Pai o cheiro do sacrifício que ele iria fazer milhares de anos depois, na cruz do Calvário. Porque assim como o Filho de Deus abre mão de ser Filho de Deus, abre mão da sua glória, morre na cruz do Calvário, se sujeita a Deus em forma de homem ao ponto de morrer na cruz do Calvário. Manoá se sujeita, abrindo mão de toda a alegria, toda a comemoração, todo o prazer, que aquela notícia, você vai ser pai de um filho homem, poderia lhe trazer, para dar importância ao propósito de Deus. E eu quero encerrar repetindo as palavras de Manoá. Preste atenção. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Querido, querida, ore. Coloque diante de Deus os seus desejos, coloque diante de Deus o seu propósito, coloque diante de Deus aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece. Coloque diante de Deus todas as promessas que Deus já te fez. Mas quando você colocar tudo diante dele, diga: mas Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, me dê entendimento do teu propósito através de cada uma das promessas que eu tenho do Senhor. Me dê discernimento do teu propósito através de cada situação que o Senhor me tem permitido viver. Deus, me importa fazer a tua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim:
Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento como ele, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Em outras palavras, eu vou enviar até vocês Timóteo, porque eu não tenho nenhum outro pastor, nenhum outro obreiro, nenhuma outra pessoa para enviar até vocês, disposto a abrir mão da sua própria vontade para se dedicar a vocês, porque todo mundo está preocupado com o que é dele, com o que é seu apenas. Mas Timóteo está preocupado com o que é de Cristo. E eu te pergunto, com o que você está preocupado? Simplesmente com as suas coisas? Simplesmente com seus projetos, com seus sonhos? Ou você está preocupado com o que é de Cristo? Você está preocupado com o propósito de Cristo na sua vida? Você está preocupado com aquilo que Deus requer de você? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Eu acho que vale a pena parar um pouco e pensar nisso. Que Deus em Cristo te abençoe. Que esta palavra possa trazer a mim e a você um despertamento. Talvez você diga, pastor, eu tenho feito tanto pela obra de Deus. Mas será que você tem feito pela obra mesmo? Será que você tem feito por Deus mesmo? Será que você não tem feito para você, em prol de você, para que você seja reconhecido, para que você seja aquele pastor, para que você seja aquela crente, aquele crente? Vale a pena gastar um pouquinho de tempo pensando nisso. Afinal de contas, eu não tenho direito de te julgar. A Bíblia diz, julgue-se o homem a si mesmo. É você quem deve se julgar. É você quem deve olhar para você mesmo e avaliar qual tem sido a sua conduta. A conduta de alguém que só pensa em si mesmo? E toda atitude, toda obra que é feita tem como objetivo trazer benefício para si mesmo? Ou a sua atitude tem sido a de Manoá? Vai me dar alegria ter esse filho. É um sonho que eu tenho ter esse filho, mas qual é o propósito desse filho para Deus? O que Deus quer através deste filho? Como eu tenho que agir em relação a este filho, a esta bênção, a esta promessa, a este milagre? Vale a pena pensar nisso. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim Deus quiser e nos permitir. A paz do Senhor.